Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje de número 250, o pré-jogo de Guarani e Londrina. O jogo em casa, não deu tempo nem de a gente recuperar, e já temos um jogo amanhã, às 20 horas, no Brinco de Ouro, né? Primeiramente, como sempre, agradecer demais, gente, o apoio de vocês, é impressionante. Nós agora desembestamos a crescer, cada vez mais, a gente nunca deixou de crescer, mas cada vez mais vocês têm apoiado a gente, eu agradeço demais, né? Óbvio que tem a ver com o momento do Guarani, que também resolveu melhorar um pouquinho, isso nos ajuda muito, né? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho do time do Guarani. O time do Guarani, ele já teve 80% de chance de cair. Hoje, nós estamos no patamar de 10, 12% de chance de cair. Ou seja, a cada 100, 12 chances apenas são as nossas cair. Já melhorou demais. Nós estamos hoje em 14º lugar, né? Com 32 jogos, 38 pontos. 9 vitórias, um aproveitamento de 39,6%, um saldo de -6, né? Como sempre relembro, o Moser é um grande responsável por essa recuperação. Nós temos 17 jogos com ele, 25 pontos conquistados, um aproveitamento de 49%, quase metade dos pontos que ele disputou, ele ganhou. Das 9 vitórias que nós tivemos, 7 foram responsabilidade do Moser. E nós já ganhamos 3 seguidas pela primeira vez desde muito tempo. No Brinco de Ouro, a gente tem 5 vitórias seguidas, ou 6. Não me lembro agora, mas de 5 a 6 vitórias seguidas. Então, acho que são 5. Amanhã é a oportunidade de mais uma? Mas não é fácil. Jogo difícil. Nós temos um jogo bem complicado contra o Londrina. Porque o Londrina ainda disputa, acho pouco provável, minha opinião, mas o Londrina ainda disputa o acesso, né, contra o Vasco da Gama e contra o Ituano. Os dois estão mais ou menos no mesmo patamar, né? E coincidentemente nós temos um jogo contra o Londrina amanhã e contra o Ituano no próximo sábado, em Itu. Em seguida contra o CRB. Por que eu estou dizendo esses 3 jogos? Porque, na minha opinião, o Guarani tem uma boa probabilidade e seria muito desejável que a gente conseguisse as 2 vitórias restantes para escaparmos do descenso nesses próximos 3 jogos. Por quê? Porque nós temos 6 jogos para acabar o campeonato. 3 em casa, 3 fora. As 3 em casa são amanhã contra o Londrina, contra o CRB depois, na outra semana, e a última rodada contra o Chapecoense. Fora de casa nós temos no sábado contra o Ituano e depois do CRB 2 jogos seguidos contra Bahia e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Bahia, nessa ordem. Os 2 jogos fora. Provavelmente o Cruzeiro já campeão e o Bahia próximo já de conquistar o acesso. De técnico novo, Barroca acabou de assumir lá. Então, não é confortável para o Guarani ter que precisar de pontos nos 3 últimos. O último jogo contra o Chapecoense, o último jogo em casa, mas o ideal seria o Guarani conseguir essas 2 vitórias nesses 3 próximos jogos. O primeiro é amanhã. Um jogo muito difícil, onde nós temos algumas preocupações, né? Um desfalque certo, que é o Leandro Vilela, e 2 dúvidas, que é o Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. As 2 são muito importantes para nós. As 2 peças são muito importantes para nós, para a gente conseguir essa vitória contra o Londrina. Como eu te disse antes, eu acho que não podemos ser incoerentes, tanto contra o Londrina, quanto o CRB, quanto com o Chapecoense, que são os jogos em casa, acho que são jogos ganháveis. Mas é um jogo difícil amanhã contra o Londrina. Dentre os jogos ganháveis, acho que esse é um dos mais difíceis. E é o próximo, né? Se a gente conseguir ganhar de 1-0 contra o Londrina, o CRB vai decidir a nossa vida. Pode ser o Ituano? Claro que pode. Mas nós temos que ganhar entre os 2 próximos jogos. Porque o CRB em casa é obrigação ganhar. Então, ou contra o Ituano
ou contra o próximo jogo contra o Londrina, nós temos que ganhar um dos dois. Esse é o desejável. Ganhar um dos dois jogos e ganhar o jogo com o CRB. Se a gente fizer isso, matou o trabalho. E aí a gente está praticamente liberado nos últimos 3 últimos jogos. Fácil? Não é fácil. Nós precisamos ter a constância que tivemos nos últimos jogos, muita tranquilidade e, se possível, não perder os dois, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Acho que o Giovanni Augusto, os dois são importantes pra gente, tá? A gente conseguir uma vitória contra o Londrina, os dois seriam muito importantes. Mas eu tenho minhas dúvidas, tanto um quanto o outro. Se a gente conseguir manter um dos dois, eu acho que já é grande coisa. No caso, né, do Leandro Vilela, ele já demonstrou que vai colocar o Richard Rios. Se por um acaso a gente perder o Rodrigo Andrade, vai ter que entrar com o Adson. Então a gente teria Madison e Richard Rios. Não é o ideal pra gente, mas eu acho que não é péssimo. Mas se perdermos Giovanni Augusto, o Isaac fica sozinho. Nós vamos ter que colocar um outro volante, provavelmente. Ele colocou o Iago no último jogo. Eu não acho que é o cara certo. Pode ser o Edson Carioca, né? Mas nós perdemos em qualidade, com certeza, né? Então, na minha opinião, a sugestão de escalação, obviamente, considerando que a gente possa ter ou não, né? Vou fazer as ressalvas nessas duas posições. Seriam Kozlinski, mantido, obviamente, Diogo Matheus e Jamerson nas laterais, isso não vai mudar nada. O meu Lizaga, o Ronaldo Alves volta, mas a gente manter os dois, João Vitor e Derlan, que é a dupla titular hoje, e que não comprometeu no último jogo. O Leandro Vilela está fora, então no lugar do Leandro Vilela, Richard Rios, Rodrigo Andrade, Isaac e Giovanni Augusto. Na frente, Bruno José e Yuri. Isso se os dois estiverem à disposição. Se o Rodrigo Andrade não puder jogar, então entraria o Madison e eu faria o Madison sendo o primeiro volante, Richard Rios o segundo. Richard Rios não serve para ser primeiro volante, minha opinião. No lugar do Giovanni Augusto, difícil, nós não temos um substituto à altura dele, né? Mas teria que entrar, por exemplo, o Edson Carioca. Eu prefiro o Edson Carioca do que o Iago. Acho que o Edson Carioca é melhor que o Iago. E na frente, Bruno José e Yuri. Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. O time do Londrina é um time acertado, é um time que, como eu falei para vocês, tem as motivações de brigar ainda, mas eu acho que é um jogo ganhável, né? Precisamos do apoio da torcida em loco, para que a gente possa empurrar, ter esse 12º jogador, para que a gente possa ganhar esse jogo a mais. É um número importante, seria a quarta vitória seguida, a 6ª vitória seguida em casa. Então, coloca a gente realmente numa situação muito boa, mas é um jogo muito difícil, gente. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse alguma dificuldade ou muita dificuldade amanhã, né? Ou se a gente tivesse, por exemplo, um revés amanhã. Espero que não. Eu não acho que o Londrina é tudo isso, não acho. Mas nós temos que jogar com paciência. Eles precisam ganhar mais do que a gente. O Londrina vai ter que buscar a vitória. Mas nós temos que jogar como mandante. Então nós temos que jogar com propriedade. Nós temos que jogar talvez esperando, deixando que eles tomem a iniciativa, porém, com propriedade, jogando bola. Não podemos deixar, como fizemos no segundo tempo, contra o CSA, de abrir mão totalmente de jogar bola. Isso não pode acontecer. Mas eu tô sem o Giovanni Augusto. Mesmo sem o Giovanni Augusto. Não podemos deixar de jogar bola, porque senão a coisa complica muito. Tá bom? Gente, é isso. Acho que estamos na reta final. O Guarani ainda não escapou. Muita gente fala, já escapou, agora já... Começou a falar de outro assunto já. Ainda não. Ainda não. Nós temos ainda que pensar no Campeonato Brasileiro e escapar desse desastre em que a gente se colocou. E muita gente me cobrou também 2 coisas. Primeiro, das notas, sempre falando que o Wellington é exigente, que nunca tem nota boa. Gente, a nota ela é equivalente à qualidade que a gente vê. Não à importância só daquele jogo, entendeu? Quer dizer, claro,
O Yuri, por exemplo, está fazendo um papel importantíssimo nessa escalada. Agora, ele jogou, eu dei nota 7, se eu não me engano, no último jogo. Ele jogou mais do que 7? Eu não acho que ele jogou mais. Vai, 7,5, podemos discutir se é 7, 7,5. Ele teve uma chance e meia, vamos dizer lá. Marcou um gol, ele tá sensacional. Mas ele não é o Careca, tá certo? Então, primeiro das notas. Segundo, muita gente falou, pô, você tinha que estar mais animado, você tem que ser mais torcedor. E eu tô muito satisfeito, muito aliviado. Tô mais aliviado do que animado. Porque ainda falta muita coisa. Nós precisamos sair desse pesadelo. A hora que a gente sair desse pesadelo, nós vamos estar muito mais aliviados para começar a pensar já no ano que vem. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, um bom resto de domingo, uma excelente sorte para nós e até amanhã no pós-jogo de Guarani, se Deus quiser, com uma vitória contra o Londrina no Brinco de Ouro. Um grande abraço, até mais, tchau.